Olá, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou Mário Júnior e o assunto de hoje é a fidelidade de Deus. O versículo base da nossa meditação é 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a palavra de Deus. Qual é a definição de fidelidade? Ser fiel é você fazer aquilo que você disse que você iria fazer. Ou ser fiel é você cumprir o que você prometeu. No caso de Deus, é Deus fazer o que diz que é fazer na Bíblia, nas Escrituras, e é cumprir as promessas que Deus tem para nós nas Escrituras. Isso é a fidelidade da parte de Deus. É sempre em relação à Escritura, à Bíblia. E o que é o pecado? O pecado é uma transgressão, é quebrar a lei moral estabelecida por Deus. É Ele quem estabelece o que é pecado, sempre através da Bíblia, sempre através das Escrituras. E qual é a consequência do pecado? É a destruição dos relacionamentos. O pecado, ele sempre fere e ele mata os relacionamentos. Com quem? O meu relacionamento com Deus, toda vez que eu peco, ele vai sendo interrompido. Porque Deus ele não pode andar junto com o pecado, ele não pode concordar por causa da santidade dele. Também destrói o meu relacionamento com o próximo, por vários motivos. Um dos motivos é que se o meu relacionamento com Deus está quebrado, Deus é a fonte de todo amor, Deus é a fonte de todo perdão, de toda misericórdia. Então, sem o meu relacionamento com Deus estar funcionando, com o próximo também não vai funcionar. Toda vez que eu peco, não existe um pecado particular. O meu pecado, ele sempre afeta aqueles que estão mais próximos a mim, os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que eu trabalho e assim por diante. E finalmente, o pecado aprisiona. Ele nos leva a um estilo de vida de erros que trazem prejuízo para nós mesmos. Então ele pode aprisionar de muitas formas. Ele pode aprisionar, por exemplo, através da imoralidade sexual, que a gente pode estar sempre praticando. Ele pode aprisionar a partir da pornografia, de vício de estar sempre olhando. Ele pode aprisionar através de maledicência, falar mal das autoridades, falar mal da esposa, falar mal do marido, falar mal do patrão, falar mal do filho e falar mal de outras pessoas e assim por diante. Isso se chama amaldiçoar ou maledicência. Isso também é pecado. Ou então murmurar, reclamar. Nada tá bom, nada é o suficiente, está sempre reclamando, está sempre insatisfeito e sempre reclamando de tudo e de todos. Existe muito, a lista é muito grande. Pode ser violência física ou violência de palavras, que também machuca. Pode ser ganância, pode ser avareza, que é o amor ao dinheiro, e sendo que as outras pessoas a gente pode estar vendo passar necessidade e não fazer nada a respeito disso. O egoísmo, a lista é grande, e inclusive vícios também entram nessa lista. Vícios como cigarro, bebida, drogas, são todas. Tudo que eu falei aqui, não existe um pecado maior que o outro. Todos para Deus é a mesma coisa. Todos eles aprisionam e podem se tornar um estilo de vida. Então é por isso que nós devemos confessar e abandonar os pecados. E qual é a consequência? Qual é o benefício disso? É o perdão de Deus e a purificação. Não basta o perdão, a purificação também é importante, tão importante quanto o perdão. Ser perdoado é saber que nós não seremos mais acusados daquele pecado, nem na nossa consciência e nem por Deus. Mas ser purificado é um passo a mais, então é sempre uma sequência. Primeiro somos perdoados, reconhecemos que é pecado, depois somos purificados. O que é a purificação? O pecado ele traz para a nossa consciência, para o nosso espírito, uma sensação de sujeira, de estar sujo, como sujeira no corpo ou sujeira na roupa, mas é uma sujeira interior, é uma sujeira no espírito, na alma, no coração, nos pensamentos,
é uma culpa que não sai. Mas com o perdão de Deus, Ele lava o nosso interior através de Jesus Cristo habitando em nosso coração. Nosso interior é lavado, é purificado, é limpo, como se nós nunca tivéssemos cometido aquele pecado. Então o perdão é excelente e a purificação é necessária para que a gente consiga viver uma vida sem mancha, uma vida limpa. E o que é confessar então? Confessar é concordar. É o primeiro passo. Nós precisamos entender que se a gente não concorda com Deus, que aquilo que nós estamos fazendo é errado, a gente vai continuar fazendo. Se a gente não concorda com Deus, que aquilo que está nas Escrituras é pecado, a gente não vai abandonar. A tendência é que a gente venha repetindo e faça novamente quantas vezes a gente quiser, porque a gente não admitiu que aquilo é errado. Então, confessar os pecados é concordar que aquilo está errado. Para isso é necessário humildade. E pela humildade a gente se coloca numa posição que Deus está sempre certo, Ele sabe de tudo, Ele é Deus e eu sou um homem. Então, se nós discordarmos, eu estou errado e Deus está certo. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não precisa mudar, eu preciso, porque eu sou pecador. Então eu preciso me render à vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à vontade da minha carne. A vontade da minha carne muitas vezes inclina para o quê? Para o pecado. Mas a vontade de Deus inclina para a santidade. E para as coisas que Deus nos dá através da santidade. O amor, a alegria, a paz e uma série de coisas boas e tremendas que Deus tem para nós. Mas para isso, nós temos que abrir mão da nossa vontade e entender que a vontade de Deus ela é melhor que a nossa. Nós temos que abrir mão daquilo que agrada a nossa carne para agradar o nosso espírito, e aí sim nós vamos conhecer a verdadeira liberdade. Como? Concordando com Deus. Para isso é necessário a obra de Jesus lá na cruz do Calvário. A fé nessa obra. Se eu tentar fazer isso através de força de vontade, não vou conseguir. Eu vou ficar brigando contra os desejos da carne, que eu vou perder. A carne sempre vai ganhar. Então, se eu tentar fazer isso com os meus próprios méritos, me achando ou me julgando ser uma pessoa justa, santa, uma pessoa que consegue acertar, eu vou falhar. Todos nós vamos falhar se nós não dependermos de Jesus. A obra de Jesus na cruz, ela é perfeita. E a nossa parte é crer nessa obra. Não é força de vontade, não é se esforçar. Toda vez que você tentar fazer isso, você não vai estar usando da graça. A graça é um favor imerecido de Deus, que só alcança quem é humilde e quem reconhece que é pecador e não consegue agradar a Deus por si próprio. Ou de outras formas, que não seja por Jesus também, você não tem a graça. A graça, ela só vem através de Jesus. Como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado, para quem crê em Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então essa aqui é a obra de Jesus lá na cruz do Calvário, que restaura os dois relacionamentos, o vertical, que é o nosso com Deus, entre o homem e Deus, e o horizontal, que é entre os nossos semelhantes. Aqui nós temos formado vertical e horizontal, nós temos formado a cruz de Cristo, e esta é a obra de Jesus, nosso advogado perante o Pai, que nos defende. Se nós pecarmos, Ele pode nos defender, porque Ele já pagou o preço pela cruz. Ele já pagou o preço do pecado lá na cruz. Então Ele pode nos defender. Só Ele pode. Por isso que está escrito, há somente um mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo, o homem. Ele pode nos defender porque Ele é Deus, Ele está na presença de Deus. E Ele também é homem. Ele continua com um corpo humano ressurreto
ele é perfeito e ele está na presença de Deus como nosso advogado. Ele é justo e ele pode perdoar e nos purificar de todo pecado. Uma dúvida muito recorrente é confessar para quem, né? Para quem que a gente tem que confessar os nossos pecados? Em primeiro lugar, confessar para Deus, porque Deus foi ofendido em sua santidade. A primeira pessoa com que a gente se distancia, que a gente fere o relacionamento, é o próprio Deus. Então nós temos que confessar para Ele que concordamos com Ele que nós não devia ter feito isso, Deus. Eu reconheço que é pecado. É a primeira coisa. Em segundo lugar, é as pessoas que foram afetadas pelo nosso pecado. Porque, como eu já expliquei, o nosso pecado nunca é particular. Ainda que seja secreto, tem consequências. E afeta outras pessoas? Afeta. Então nós devemos confessar para quem? Para as pessoas que foram afetadas, para as pessoas que estão sendo prejudicadas pelo nosso pecado. Nós devemos pedir perdão, dizer, né, que nós reconhecemos que erramos, sermos humildes, aqui é a humildade de novo, para que haja uma restauração do relacionamento. Relacionamento entre o marido e a esposa, entre pai e filho, entre patrão e empregado. É preciso confessar, para que haja um reconhecimento e aquele relacionamento que está quebrado seja consertado. E finalmente, para o nosso líder espiritual. É importante que você tenha um líder espiritual. Para quê? Para que você possa receber um aconselhamento, que muitas vezes nós pecamos e nós não sabemos como consertar as consequências do nosso pecado, e também para a gente receber oração. Então, quando a gente tem que ir atrás e quando a gente tem que falar para os nossos líderes espirituais para conseguir um aconselhamento de acordo com a palavra, não é de qualquer pessoa, tem que ser um aconselhamento de acordo com a Bíblia, e também para receber a oração, para sermos ajudados em oração. Então, para quem confessar, Deus, para as pessoas e para o nosso líder espiritual, no sentido de estar conseguindo orientação e estar conseguindo ajuda, né? E oração. E qual é a nossa parte nesse processo? Primeira parte é arrepender. Arrepender-se, mudar o nosso pensamento. Ou seja, se a gente discorda de Deus em alguma coisa, nós temos que concordar, nós temos que mudar o nosso pensamento e nós temos que verbalizar isso com a boca, nós temos que colocar, ainda que seja no seu particular, ainda que você esteja assistindo este vídeo no seu celular ou no seu quarto em secreto, Deus ele está em todos os lugares. Deus ele está no templo, mas ele também está aí, aonde você está assistindo esse vídeo. Então aí é uma oportunidade de você fazer a reconciliação com Deus através da confissão, através da oração. Uma vez que você fez isso, que você se arrependeu, ou seja, você reconhece que é pecado e não quer mais continuar nessa prática, e você confessou, Deus ele faz a parte dele, porque ele é fiel e justo. Então ele te perdoa e ele te purifica, ou seja, a culpa vai embora daquilo que você fez e também a sensação de sujeira do pecado também vai embora. Ele limpa o seu interior. Em seguida, o que nós devemos fazer? Abandonar aquele pecado, procurar evitar voltar a cometer, e isso você não vai conseguir sozinho, só através de Jesus Cristo, de uma comunhão com Jesus, para não voltar para o pecado. E automaticamente não basta não pecar, não basta ficar lutando para evitar fazer o errado, é preciso fazer o certo também. Então, por exemplo, não basta você deixar de ser avarento, não basta deixar de ter amor ao dinheiro, também você tem que contribuir financeiramente para as obras, para a obra de Deus e para obras sociais, para coisas que Deus esteja colocando no seu coração. Não basta o marido e a mulher pararem de brigar, um exemplo, eles têm que se amar. Então não basta o casal parar de se ferir com palavras. Tudo bem, isso é abandonar o pecado, mas é pouco. Tem que andar na luz também. E andar na luz é você demonstrar o amor de Deus para aquela pessoa. Isso, numa situação onde um casal está brigando, é muito difícil.
Então você individualmente tem que buscar isso, os dois individualmente têm que buscar isso e depois andar na luz. Como João Batista nos ensinou, se você roubava, não roube mais. E agora, ao invés de roubar, que é andar nas trevas, trabalhe, né? E com o seu dinheiro passe a contribuir, passe a ajudar as pessoas que precisam. Isso é andar na luz. Então não basta só abandonar o pecado. Isso é pouco. Abandonar o pecado é o primeiro passo. O segundo passo é você ser luz, você ter Jesus Cristo na sua vida e ser luz para as outras pessoas. Essa é a obra completa de Deus na minha vida e na tua vida também. Se você que está ouvindo esta mensagem ainda não se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo, agora é um momento de oração. Ou se você já se reconciliou, mas você se sente acusado de pecados, também é a hora da reconciliação. Eu te convido agora a estar orando, a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e também a confessar os pecados. Vamos orar? Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi que Deus ele é fiel, não importa qual tenha sido o pecado que eu cometi. Se eu confesso o meu pecado, Deus é fiel e justo. Ele perdoa todos os meus pecados, todos eles, e purifica também o meu coração, de forma que toda a sujeira, todo o peso espiritual saia agora, na autoridade do nome de Jesus, de quem estiver ouvindo esta oração. Eu me reconcilio agora contigo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu aceito a obra de Jesus na cruz do Calvário e eu declaro, eu sou pecador e creio que Jesus, ele é o Filho de Deus, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia e que vive à direita do Pai como meu advogado para me defender, para defender a minha causa e perdoar os meus pecados. Perdoa agora os meus pecados, limpa toda a culpa do meu coração, que os meus relacionamentos contigo, Senhor, sejam restaurados e também com o meu próximo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você fez essa oração? Você entendeu da fidelidade de Deus para cumprir a sua promessa? Glorifique a Deus. Agora é a tua oportunidade. Como é que você pode glorificar a Deus? Testemunhe. Você pode escrever aqui a sua experiência. Escreve. Hoje eu aceitei a Jesus. Escreve. Hoje eu me reconciliei com Deus. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu ouvi essa palavra. Hoje, na oração, a culpa foi embora. Uma culpa terrível foi embora na hora da oração. Hoje a opressão foi embora na minha vida. Escreve. Pode escrever. Em seguida, você curte o vídeo, porque assim o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha também, porque muitas pessoas precisam se reconciliar com Deus e se reconciliar também com o próximo. Você precisa de oração? Escreve aqui nos comentários e nós estaremos orando por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.